Meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Lucas 23. Vamos fazer a leitura do versículo 32 até o versículo 38. Diz a palavra de Deus: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Amém. Oremos. Deus bendito, momento, Senhor, do estudo da Tua Palavra, numa passagem, ó Deus, que é bem conhecida, em que certamente já lemos, já ouvimos, mas, ó Senhor, como a Tua Palavra é uma fonte inesgotável, ó Deus, de sabedoria, muito mais, ó Deus, a nossa necessidade de conhecer a respeito de Ti, ó Deus, da Tua justiça, da Tua santidade, conhecer a respeito da obra de Cristo Jesus e levando mais ainda, ó Deus, em consideração a nossa limitação em compreender, Senhor, a grandeza e a profundidade de tudo o que Tu deixastes, ó Deus, para nós. Nós Te rogamos que o Teu Espírito continue conosco, ó Deus, na exposição desse estudo, assim como na compreensão, ó Deus, de todos os ouvintes, para que nas nossas vidas, Senhor, sejam vistas as marcas dos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E tudo isso, ó Deus, todas essas palavras tenham significado, Senhor, para nós. E tragam, ó Deus, para cada vida que ouve e há de ouvir esse estudo, a instrução, a exortação, e para aqueles que ainda não receberam da Tua parte a salvação, a fé e a salvação, nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo é o início da crucificação. Nós continuamos no estudo da caminhada de Cristo Jesus para o Calvário. Enquanto nós vimos Cristo era conduzido para a execução, muitas pessoas o seguiam, especialmente no último estudo que nós vimos, as mulheres que lamentavam o seu sofrimento. Cristo então trouxe uma exortação para elas. Cristo as surpreendeu. Nós estudamos isso. Em vez de imediatamente só aceitar as lágrimas daquela mulher, ele disse que elas deveriam chorar por si mesmas e por seus filhos. E nesse último estudo nós aprendemos 3 grandes verdades. Primeiro, aqueles que pode haver alguém que se emocione com Cristo, mas mesmo assim permanecer impenitente. Nós não podemos afirmar que todas aquelas mulheres a quem Cristo se dirigiu eram impenitentes, porque muitas estavam chorando verdadeiramente, e haviam pessoas que choravam também pelos seus pecados, os verdadeiros discípulos. É possível que um verdadeiro discípulo estivesse chorando por Jesus, mas sem compreender exatamente o que é que aquilo significava. Poderia, Zaqueu? Dada a nossa limitação. O que é que a palavra de Deus faz, irmãos? O que é que o Espírito Santo faz? Ele vai nos mostrando, revelando, ele vai iluminando. Isso não é a função do Espírito. Nós sabemos bem disso observando tão somente os próprios apóstolos, o que eles eram no início da caminhada com Jesus e o que se tornaram depois. O maior exemplo deles é Pedro. Quem era Pedro no início, né? No meio
e como Pedro foi no final da sua vida. Poderia haver. O que é que Cristo queria abrir os olhos daquelas pessoas naquele momento? É que os olhos, nossos olhos não poderiam estar, nem podem estar agora, e nós vamos ver mais ainda disso, simplesmente no sofrimento físico de Cristo. Nossos olhos precisam estar focados naquilo que representa a caminhada da cruz e a cruz. Cristo quer que olhemos para os nossos pecados. Cristo deseja que não fiquemos impenitentes, insensíveis aos nossos pecados, mas compreender a hediondez do pecado, do nosso pecado, e não olhar somente para nós, olhar para a nossa geração, os nossos filhos, e chorar por eles, e lutar por eles, e rogar a Deus por eles, por essa geração. A segunda lição que nós aprendemos nesse contexto foi que os impenitentes, por que a gente deve chorar? Porque os impenitentes enfrentarão o terrível juízo de Deus, e as pessoas não estão cientes dessa verdade. As pessoas só lembram normalmente de uma faceta de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. As pessoas ficam citando isso, né, irmãos? Até nós também, que é verdade. Mas eu pergunto, vocês já viram as pessoas dizendo assim: Deus é justo o tempo todo Deus é justo? Hein? Não, né? É uma reflexão, irmão. Não é que a gente vai sair por aí dizendo isso, mas temos que estar com isso em mente. É o que Cristo quis naquele momento, abrir os olhos daquelas pessoas. Então nós aprendemos que alguém pode se emocionar com Cristo e ainda assim permanecer impenitente. Alguém pode dizer que gosta de Cristo, que é devoto de Cristo, que é um cristão, e mesmo assim permanecer impenitente. Aprendemos que os impenitentes enfrentarão o terrível juízo de Deus, por isso que é preciso arrependimento. E a mensagem de João Batista e a mensagem de Cristo Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a terceira lição que nós aprendemos foi que a própria cruz revela a severidade dessa justiça. Cristo disse assim: se em lenho verde fizeram isso em lenho verde, imagine em lenho seco. Ele quer dizer o seguinte: se em quem não estava preparado, né, se a madeira que não era adequada para se queimar, imagina aqui está em perfeito estado para ser queimado. Normalmente é o que acontece, né? Você deixa o lenho verde e pega só o lenho seco. Então a mensagem era essa: se o justo sofreu ao carregar judicialmente, preste bem atenção, judicialmente os pecados do seu povo, o que acontecerá no lenho seco, isto é, aos pecadores que permanecem em seus próprios pecados. Nós vimos isso, estudamos, e agora nós continuamos para o ponto final dessa caminhada, né? A caminhada está chegando ao fim. Aqueles que carregavam a cruz, na narrativa, chegam ao lugar da execução. Aquele que veio salvar pecadores passa a ocupar diante dos homens o lugar dos próprios pecadores. E parecia ser uma derrota, né? Aquilo parecia ser a maior derrota. A morte parece ser o fim. Como até hoje, né? A morte também representa para as pessoas, parece que chegou o fim. A morte não é o fim para o cristão, assim como não foi para Cristo Jesus. Aquilo dali, na verdade, era o cumprimento do plano eterno de Deus para a redenção do seu povo. E é isso, irmãos, que começaremos a estudar nessa passagem. O que é que nós vamos aprender com isso? Nós vamos aprender observando algumas questões. Eu quero trazer 5 observações para os irmãos, 6 observações para os irmãos. Eu quero que os irmãos observem e vou trazer esses destaques. Primeiro, os companheiros de Cristo. Quem eram os companheiros de Cristo na crucificação? Em segundo lugar, nós vamos ver o local da crucificação. Nós vamos estudar o método da morte.
Depois nós vamos observar o povo que estava ao redor da cruz. Vamos ver a postura de Cristo. E por fim, a inscrição colocada sobre a cruz. O que nos ensina tudo isso, irmãos? Nós vamos começar observando o que nos ensina os companheiros de crucificação. Vamos voltar para os versículos 32 e 33. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Eu quero lembrar aos irmãos que essa passagem também se encontra nos demais evangelhos, além de Lucas, Mateus, Marcos e João. Cristo é colocado para cumprir sua sentença com outros dois. E claro, Lucas dá a ênfase que esses outros dois eram malfeitores. Então Cristo não estava só. E isso já nos mostra que não houve distinção qualquer entre Cristo e os demais. Cristo foi igualado a criminosos cujos crimes mereciam a pena capital. Ele foi identificado como um malfeitor. Isso nos lembra o que, irmãos? Salmo 22 e o que mais? Isaías 53. O que é isto aqui, irmãos? O cumprimento da profecia. E vamos enfatizar aqui, porque nós cremos na Escritura, irmãos. Porque a Escritura é a verdade. Como pode, hein, Wendel, uma coisa profetizada por Isaías acontecer exatamente igual, tal qual, e isso não planejado, porque se fosse para ser igual, tinha que ser planejado pelos judeus, que se porventura eles quisessem confirmar a narrativa do profeta Isaías a respeito do Messias, mas na verdade era o contrário. Vejam, isso é fantástico, isso é absolutamente fantástico. Isso mostra, irmãos, acima de tudo, outra doutrina, que é a soberania de Deus, o decreto de Deus, o plano eterno de Deus. Não pode ser frustrado o plano de Deus. Vamos abrir em Isaías 53. Isso é uma das passagens bíblicas assim que nós não podemos, deixar de tê-la em mente. Nós vamos lá para o versículo 12, lá para o final. Isaías 53, 12. Achou, irmanita? Leia, por favor. Foi contado com os transgressores. Estava lá, no meio deles, os companheiros. Segundo um comentarista bíblico, irmãos, o desejo dos líderes judeus era que o povo enxergasse Jesus como alguém tão culpado quanto aqueles criminosos. A intenção era aumentar sua vergonha, desacreditá-lo completamente diante da multidão, para que ninguém mais seguisse a ele, para que ninguém mais fosse discípulo dele. Aquilo ali para eles seria o fim. Na visão deles, acabou. Depois de uma coisa dessa, isso aqui vai desaparecer, ninguém vai mais ter coragem de seguir esse homem. Como alguém vai ter essa coragem depois de tudo isso? Depois de ser julgado, de passar por toda essa vergonha e de morrer crucificado, quem teria coragem de dizer que era o discípulo de alguém que foi morto na cruz? A posição dos ladrões, um à direita e outro à esquerda, e ele no meio, irmãos, não é um detalhe sem importância. Ele estava no centro. Normalmente os irmãos sabem, né? O centro é quem está no centro é quem chama a atenção. Era mais um instrumento de humilhação pública, porque Cristo foi colocado exatamente no meio daqueles que a sociedade considerava os piores homens. Mas vejam só, aquilo que os homens fizeram para desonrar Cristo, Deus utilizou para cumprir a sua palavra, para cumprir as suas promessas. E aqui a gente vê mais um ensinamento que para muitos é um espanto. Sabe qual é? Só Deus, irmãos, pode utilizar o pecado dos homens para cumprir seus propósitos
e ao mesmo tempo não ser responsabilizado pelo pecado. Só Deus. No plano eterno de Deus, que é muito sábio e muito santo, estão as transgressões dos homens. E Paulo deixa isso muito claro quando escreve: eu posso ser culpado se o meu pecado traz à lume a justiça de Deus? Paulo pergunta isso, irmãos, em Romanos capítulo 3. Certamente que sim. Certamente que sim. Isso é uma doutrina, isso é uma verdade. Nós conseguimos explicar isso? Não conseguimos. Quem é que vai conseguir explicar que Deus decretou o pecado dos homens e mesmo assim Deus não é responsabilizado pelo pecado do homem? Como é que Deus decretou por meio do profeta, disse que ia acontecer, que o seu filho ia morrer entre os transgressores, ia ser contado com os transgressores, a palavra de Deus ia ser cumprida e ele não poderia ser responsabilizado pelo pecado? Como é que Judas pode ser responsabilizado pela traição, se havia sido decretado que alguém ia traí-lo? Como é que a gente vai explicar isso? Como é que os judeus podiam ser responsabilizados se eles fizeram exatamente como Deus disse que era para eles fazerem? Não temos como explicar, mas nós cremos, porque está na palavra de Deus. E aqui, irmãos, temos a doutrina também da imputação do pecado a Cristo. Olha quanta coisa, irmãos, quanto ensinamento. Embora perfeitamente santo e inocente, ele tomou sobre si a posição jurídica dos culpados, para que os culpados pudessem receber a sua justiça. O justo ocupou o lugar dos injustos. O santo foi tratado como pecador, para que pecadores fossem tratados como santos filhos de Deus. E por isso nós afirmamos com toda a segurança: só Jesus Cristo salva. Por isso que nós afirmamos com toda a segurança: solos Cristos e mais ninguém. Porque só Ele pôde tomar sobre si o pecado, a transgressão, ninguém mais. Então você não pode atribuir mais a ninguém mais a salvação, a nada, não pode. E se você atribuir, você está tirando a glória que é de Cristo, está diminuindo a sua obra. Agora, irmãos, muitas vezes o mundo também identifica os servos de Deus com aquilo que eles não são. Identificaram Cristo com os malfeitores, e ele não era malfeitor, ele jamais cometeu pecado. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 21, reforçando essa doutrina: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então o discípulo não deve estranhar quando for injustamente julgado por permanecer fiel ao Senhor. Não pode. Além disso, irmãos, essa cena nos lembra que nossa salvação custou muito mais do que sofrimento físico. Custou ao Filho de Deus assumir nossa culpa e nossa vergonha. É isso que tem que ficar na nossa mente. Quando a gente vê aquela figura, né, de Cristo no meio dos transgressores, aquela vergonha ali era nossa, porque nós somos transgressores e Cristo não foi. Então é isso que nós aprendemos com os companheiros de Cristo Jesus. Mas eu quero trazer também uma lição sobre o local onde aconteceu a crucificação. Vamos ver o versículo 33 mais uma vez. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Lucas, irmãos, menciona apenas o nome do lugar, Calvário. A palavra grega lá é crânion, que significa crânio ou caveira. Jerônimo, na Vulgata Latina, traduziu por Calvaria, a origem da palavra portuguesa Calvário. Por que esse lugar recebeu esse nome? Os irmãos vão ver que em outras, nas passagens paralelas, você vai ter também a palavra Gólgota, também significa, tem o mesmo significado. Por que esse lugar recebeu esse nome? De fato, irmãos, não há como determinar com convicção, com toda certeza, cravar. Não. Ao longo da história surgiram várias hipóteses. Uma delas é que o monte
possuía formato semelhante ao de um crânio. Essa é uma das hipóteses. Outra é porque ali haviam muitas caveiras de condenados, então o pessoal começou a chamar aquele local de Calvário, né? de Crânion, porque o pessoal era condenado ali e, consequentemente, ficavam muitos crânios, né? Não eram sepultados e ficavam ali daquela maneira. Então eram os piores criminosos. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido. O pessoal tinha vergonha de reclamar o corpo, né, para fazer um sepultamento adequado, e ninguém queria ser associado com um criminoso. Pode ter acontecido, eu estou apenas conjecturando, né, imaginando. Irmãos, a tradição também associa ali o sepultamento de Adão, mas nada pode ser confirmado. O que é importante, irmãos, sabermos disso aí tudinho? Não é o motivo do nome, é o significado do local. O que é que significava aquele local ali, irmãos? Aquele local estava fora da cidade. Isso é que é importante a gente saber. Então atente bem para isso. Como a gente está estudando, né, Wendel, Jéssica, a Escritura explica a Escritura, não é assim? A gente acabou de concluir o capítulo 1, o estudo da confissão de fé. A Escritura explica a Escritura. Então vamos lá em Hebreus 13, 12. A razão é essa. Vamos lá, Hebreus 13, 12 vai falar exatamente de Levítico 16. Então quem encontrou aí bem forte, pode ler. Muito bem, o autor aos Hebreus, irmãos, faz uma comparação entre o dia da expiação, que está descrito lá em Levítico 16, e a morte de Cristo. No Antigo Testamento, Ramon estava citando aqui, o sangue do animal era levado pelo sumo sacerdote até o Santo dos Santos, e o corpo do animal sacrificado era levado para fora do arraial, e lá era queimado. Está lá em Levítico 16, 27. Então, da mesma forma, Cristo ofereceu seu sangue e seu corpo foi levado para fora da cidade de Jerusalém, onde ele foi crucificado. Então, o que é que o autor está mostrando aqui, irmãos, de Hebreus? Que Jesus é o verdadeiro sacrifício expiatório anunciado pelos rituais do Antigo Testamento, da antiga aliança. Então isso está mostrando mais ainda que toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Por isso que nós afirmamos, solos Cristos. Nada mais, irmãos, da lei cerimonial, ela permanece. Quem está usando hoje desses recursos da lei cerimonial ainda, está dizendo que Cristo não cumpriu a lei, está dizendo que de fato aquilo não apontava para Cristo. É muito perigoso, irmãos, é terrível você ainda ficar considerando os elementos da antiga aliança. É grave, é seríssimo, não é um detalhe não. E João acrescenta outra informação importante, quero trazer para os irmãos, a passagem paralela. Vamos agora para João 19. João 19, vamos ler inicialmente o 19 e o 20. Agora Aline, muito bem, mas segura aí ainda João, não desmarque João. Além disso, havia ali um jardim e um sepulcro novo. Lê agora o versículo 41, Aline. Nada disso, irmãos, aconteceu por acaso. Nenhum detalhe da crucificação, nada. Tudo dentro da providência, fazia parte da providência divina, do plano eterno de Deus. Esse plano que aconteceu na eternidade, que foi definido na eternidade, e Ele foi conduzindo tudo para que acontecesse daquela maneira. Isso é um exemplo para nós confiarmos ainda mais na providência divina, naquilo que acontece, para a gente crer ainda mais naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, e que na prática muitas vezes é tão difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Esse versículo só é fácil entender quando acontecem as coisas boas, né? Mas Cristo aqui, irmão, está morrendo, está sendo morto entre os malfeitores, contado entre os malfeitores. Cristo sofreu, irmãos, fora da cidade para santificar um povo para Deus. Aquele lugar era o local da maior vergonha e se tornou o lugar da nossa redenção. Como sabemos, a cruz revela ao mesmo tempo a gravidade do pecado, mas também revela a grandeza do amor de Deus. Aqueles animais, irmãos, que eram mortos ali, olha a didática de Deus. A gente tem que entender isso. Como é que eu vou entender o Antigo Testamento? Eu não posso desprezar o Antigo Testamento, irmãos. Eu não posso desprezar a Antiga Aliança. Eu não posso considerar coisa que simplesmente só passou. Eu tenho que entender que aqueles rituais não servem mais, porque eles se cumpriram todos. Eles cumpriram com o seu objetivo, mas eles têm uma mensagem maior, que ainda nos fala, que está ali para nos alertar, para nos fazer abrir a mente, para nos fazer entender a mensagem completa da Escritura, o plano da redenção, para nos fazer entender a revelação progressiva da palavra de Deus. Aquelas pessoas naquela época tinham isso, mas aquilo apontava para algo maior. Os profetas falavam disso. Foi a forma que Deus utilizou para levar aquele povo a crer, porque o próprio Moisés havia dito: vai haver um profeta maior, a ele vocês têm que ouvir, e quem não ouvir vai se perder. E aí vem Paulo, vem Pedro, vem os outros e diz: está vendo, irmãos, aquilo que foi prometido está aqui acontecendo, creiam. Então nós não podemos pegar aquele dali e simplesmente desprezar, ou desprezar no sentido que é só história. Não é história. A história da redenção começou a ser contada desde o início. O Evangelho estava sendo contado desde Gênesis 3. Precisamos compreender isso, que aquilo tinha uma representação, que nós não necessitamos disso. O que é que aquilo mostra para a gente acima de tudo, irmãos? Nós só precisamos de Cristo, e qualquer um que venha com outra mensagem, com outra pregação, com outro ensino, que acrescente algo além da obra de Cristo, seja anátema. Não precisamos de mais nada. Ele sofreu fora da porta. Tinha 2 bodes, né? Um era morto, o outro era levado, solto. Todos os 2 representam Cristo. Cristo está representando ao mesmo tempo aqueles 2. Como, pastor? Um é aquele que é morto, que o sangue é derramado pelos pecados. O bode que é levado é porque os pecados, a Bíblia diz, foram afastados de você. Nós cantamos, agora o salmo eu não me lembro, assim como diz o Oriente e o Ocidente, assim Deus afasta de vocês o pecado de vocês. Aquele bode era solto ali. Cristo afastou o pecado, expiou e afastou o pecado. Só precisamos de Cristo. É o cerne da salvação, né? Não é um assunto periférico, não. Então veja, irmãos, o que é que significa o local? Significa muito o local da morte. Então veja, nós vimos os companheiros, né, de Jesus, o significado, o local da morte, e agora vamos ver o método da morte. E por hoje nós vamos ficar com esses 3 e, permitindo Deus, no próximo nós vamos meditar na sequência. O método da morte. São 6 pontos. Vamos ver lá, mais uma vez, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. É interessante aqui, irmãos, porque Lucas descreve a crucificação com apenas essa expressão: ali o crucificaram. Ele não descreve, por exemplo, ele não descreve o sofrimento. Bom, uma das explicações é: os leitores a quem Lucas, os leitores originais a quem Lucas se dirigiu, conheciam muito bem o que significava a crucificação. A crucificação, irmãos, era considerada uma das mortes mais cruéis, vergonhosas e dolorosas do mundo antigo. Era uma execução reservada principalmente para escravos, rebeldes, ladrões, assassinos, os piores criminosos do Império Romano.
O cidadão romano, para os irmãos terem uma noção, segundo os estudiosos, normalmente era protegido desse tipo de pena, salvo em caso de alta traição. Ele passava por isso. Irmão, sabe que o cidadão romano gozava de alguns privilégios. O próprio apóstolo Paulo disse que como é que você vai condenar um cidadão romano sem nem ter havido um julgamento? Aí o pessoal ficou com, né? Os soldados ficaram com medo tremendo. Aí o comandante disse: rapaz, ser um cidadão romano a mim me custou muito. Aí Paulo disse: não, eu tenho, é por direito. Outra coisa interessante, irmãos, é porque Lucas era médico, né? Por que Zaqueu? Que ele não trouxe esses detalhes? Possivelmente, irmãos, é porque ele não tinha a intenção de focar meramente no sofrimento. Talvez seja isso. Mas eu vou descrever para os irmãos como era. Eu vou descrever. O fato é que a crucificação era para crimes que hoje a gente chamaria de hediondos. Crimes hediondos, em que a sociedade ela tem uma maior repulsa. No nosso país, né? São esses crimes aqui, talvez tenha outros, eu não sou especialista evidentemente na área, mas chamados crimes hediondos é o homicídio qualificado. Hoje o feminicídio também é considerado. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Estupro de vulnerável. Genocídio, epidemia com resultado de morte. Falsificação de medicamentos. Além destes, a lei equipara também tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Então, irmãos, quando Cristo foi condenado à cruz, vocês irmãos imaginem, a pena dele foi considerada como um estupro de vulnerável, como uma pessoa, como acontece aqui nos nossos dias, vai roubar alguém, aí a pessoa não tem o dinheiro suficiente que ele acha que deveria, ou então ele vai pegar assim uma joia e me dê aí seu anel. Quando olha para o anel, ele identifica: rapaz, isso aqui não vale nada, e pega e mata a pessoa, tira a vida da pessoa por nada, ou seja, considera a vida não vale nada. Então Cristo foi morto, irmãos, como um criminoso comparado a esse, sabe? Para a gente ter pelo menos uma noção. Quando Cristo foi condenado à cruz, ele foi tratado publicamente como alguém digno da pior punição, reservada aos maiores criminosos. A expressão usada por antigos escritores para descrever essa pena, a pena da crucificação, né, era que o condenado morria 1000 mortes. O sofrimento era prolongado, era extremamente cruel. Então eu vou citar para os irmãos os tormentos experimentados por quem era crucificado. Veja os tormentos: intensa perda de sangue desde o açoite, inflamação e infecção dos ferimentos provocados pelos cravos. Não pense, irmão, que aqueles cravos eram higienizados e colocados na estufa, né, para a pessoa não se contaminar. Não. Dores causadas pela ruptura dos nervos e dos tendões. Os irmãos imaginam o tipo de dor. Cãibras contínuas por todo o corpo. Enorme dificuldade para respirar. Segundo os especialistas, isso obrigava o condenado a erguer o corpo assim, apoiando-se nos pés. Eles botavam embaixo assim dos pés, tinha um apoiozinho, sabe? E eles ficavam para conseguir respirar. Sede insuportável, exaustão crescente. Você vai chegando a exaustão, vai perdendo o líquido, né? A respiração, dificuldade, até vir a asfixia, o colapso cardíaco e a pessoa morrer. Interessante é que Lucas não descreve isso. Poderia descrever, não era? Um médico. Algumas passagens dos evangelhos, inclusive os estudiosos identificam que só Lucas faz o relato. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento, os outros não tinham. Por que é que ele não faz? Sabe por quê, irmãos? Claro que isso era terrível, irmãos. Claro que isso era para
despertar compaixão, né? Assim, mesmo um criminoso, você vê a pessoa chegar nesse ponto, é uma morte. Isso é lento, irmão, isso é uma morte lenta, durante horas você vai morrendo, horas, isso é terrível. Agora deixa eu dizer para os irmãos, era terrível a dor física, agora, irmãos, mais terrível era a vergonha. Eu quero que os irmãos entendam isso. Diga, Wendel. Verdade, diga, Zé. É exatamente por isso que a gente está dizendo que terrível foi a vergonha, porque a crucificação, irmãos, era uma execução pública. O condenado permanecia diante de todos, completamente humilhado, tornando-se objeto de zombaria e, confirmando o que o irmão colocou, os evangelhos, eles não descrevem com todas as letras que ele foi crucificado nu. Entretanto, 99,99% se pode afirmar que ele estava, porque essa era a prática romana. A prática romana era você envergonhar totalmente. Qual é o maior, né? Um dos maiores graus de vergonha é você ficar completamente exposto. O versículo 24 diz, né, a parte B, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então se entende que aí foram todas as vestes, que a túnica, foi tudo. Não havia piedade, a vergonha. Então, irmãos, quando a Bíblia diz, quando nós dissemos que Cristo tomou sobre si a nossa dor, a nossa vergonha, quando ele foi pendurado no madeiro, não por acaso a lei diz lá em Deuteronômio 21, 23, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo diz ainda em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então a cruz não foi só um instrumento de morte, irmãos. Chocante. Verdade. Tem muito que a gente meditar, irmãos. A cruz não foi apenas um instrumento de morte, um instrumento de exposição, não só de dor física, mas de vergonha. Cristo pode se compadecer por nós, irmãos, porque Ele passou tudo o que você imagina que um ser humano passou. Por isso que só Cristo, por isso que a gente diz só os Cristos. A humilhação dele foi desde a vinda dele ao mundo. Filipenses 2 diz isso. Ele se humilhou desde o momento em que ele desceu do céu até o último momento dele aqui na terra. Ali na cruz, a justiça divina e a misericórdia de Deus se encontraram. Eita, a gente até canta, né? Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Salmo 85. Por isso que a gente canta a Escritura, irmãos. Só a Escritura, né? Foi ali que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então, meus irmãos, concluindo aqui aplicando, né, esse primeiro momento desse estudo, né, a cruz revela a gravidade do pecado. Cada cravo, cada gota de sangue, cada sofrimento mostra, por um lado, o quanto Deus odeia o pecado e, ao mesmo tempo, o amor dele para aqueles que ele veio salvar. Jamais devemos olhar para a cruz apenas como uma demonstração do sofrimento humano de Cristo. Jamais. Ali está a justiça divina, o amor, a justiça satisfeita, o preço infinito pago pela nossa redenção. 1 de Pedro 3,18 diz, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. A gente precisa lembrar de tudo isso quando peca, viu, irmãos? Foi nosso pecado a razão da cruz. Foi nosso pecado. Não podemos culpar só os judeus que estavam ali, responsáveis por aquele julgamento no Sinédrio, por estar incitando Pilatos, Herodes a crucificar. Nós não podemos ficar somente no emocionalismo, como a gente fala dos filmes e das apresentações teatrais da paixão de Cristo. Ali muita gente chora e continua impenitente, né? É o que Cristo está dizendo. Muita gente continua chorando e impenitente. Precisamos atentar para a nossa vida diária.
E entender, irmãos, que o que a gente passa não é nada frente ao que Cristo passou. Não é nada, irmãos. Por isso que a gente diz que a gente tem que sempre estar olhando para Cristo. Se a gente olhar para nós mesmos, nós vamos sempre nos colocar como os coitadinhos. Eu não merecia isso, eu não merecia essa vergonha, eu não merecia estar passando por isso. E Cristo, irmão, mereceu estar passando por isso. Essa vergonha toda, a dor. Será que a gente sentiu alguma dor parecida com o que Cristo sentiu? Eu não, irmãos. A gente tem que parar de estar olhando para a gente mesmo. Solos Cristos. O centro da vida da gente é Cristo. Temos que ser cristocêntricos, não antropocêntricos. Não, a gente vai viver nessa vida desconsiderando o sofrimento de Cristo, mesmo crente, mas desconsiderando o sofrimento de Cristo. Porque a gente vai, como que dizer para Deus, né? Quando a gente reclama do sofrimento, a gente está dizendo para Deus, em outras palavras, né? O Senhor não devia me deixar sofrer, né? Mas a questão, irmão, é que sem pecado Cristo sofreu. E você? Você tem pecado. A gente não sofre mais, é a misericórdia de Deus, né? Não nos faz sofrer tanto. Então a gente tem que parar de olhar para a gente e olhar para Cristo Jesus. Que Deus nos faça entender, irmãos, essas lições com a graça de Deus. Nós vamos ainda meditar sobre esse momento da crucificação de Cristo, na perspectiva do povo que estava ao redor da cruz, da postura de Cristo e da inscrição colocada sobre a cruz. Que Ele nos abençoe.